meus amores? Então, o número do substantivo, ele indica a quantidade de seres que nós temos. Se eu tenho apenas um ser, eu digo que ele está no singular, um ser ou um conjunto de seres. Quando eu tenho mais de um ser ou mais de um conjunto de seres, eu digo que o substantivo está no plural. Esse plural, na maioria dos casos, das palavras, ele é feito acrescentando apenas a letrinha S ao final da palavra. Mas tem outros casos que não, e é isso que a gente precisa ficar atento. Para que a gente estude o plural dos substantivos, eu vou dividir em dois grandes grupos. Que grupos são esses? O plural dos substantivos simples e o plural dos substantivos compostos. O que é o substantivo simples? É quando eu tenho apenas uma palavra para indicar aquele ser. Cachorro, chuva, roupa. O que é o substantivo composto? É quando eu tenho mais de uma palavra ou radical para indicar aquele ser. Exemplo, cachorro quente, guarda-chuva, guarda-roupa, bem-te-vi. Então, eu tenho o nome de seres, mas que ele não é feito apenas com uma palavra, é com mais de uma, né? De duas em diante. Nós vamos iniciar com o estudo do plural dos substantivos simples. E essa regra que eu vou apresentar para vocês agora, você vai apenas acrescentar o S para fazer o plural. Então, a gente precisa ficar ligado para que a gente não erre na hora de escrever e na hora de falar o plural, que é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente sempre usa alguma palavra no plural e a gente não vai passar vergonha usando o plural errado, né? Então, vamos lá. Em que palavras que eu vou apenas acrescentar a letra S? Então, acrescenta a letra S no final da palavra nos seguintes momentos. Nas palavras terminadas em vogal. A palavra terminou em vogal, eu vou apenas acrescentar a letrinha S. Exemplo, mesa, mesas, dedo, dedos, cadeira, cadeiras e assim sucessivamente. Vogais vocês sabem muito bem, é o A, E, I, O, U. Outra regrinha para acrescentar apenas a letrinha S. Palavras que são terminadas em ditongo oral. O que é um ditongo oral? Ditongo é um encontro vocálico, é quando eu tenho em uma palavra duas vogais juntas. Quando eu faço a separação silábica, se essas duas vogais ficam na mesma sílaba, eu digo que eu tenho um ditongo. Nós já estudamos isso, por isso que antes de falar sobre esse assunto, eu tratei com vocês sobre separação silábica, eu falei sobre acentuação gráfica e falei sobre os tipos de sílabas e tudo mais, né? Sílaba tônica e tudo. Então, e por que eu digo que é um ditongo oral? Porque ele não tem a marca da nasalidade. O que é isso? Ele não tem o tio. O ditongo oral é aquele que eu não tenho o tio para marcar essa nasalidade. Por exemplo, a palavra mamãe, a palavra mamão, ela tem um ditongo, mas é um ditongo nasal porque eu tenho o tio. Nos casos que eu vou apresentar para vocês, eu não tenho tio, então é um ditongo o quê? Oral. Exemplo, o plural de degrau é degraus. O plural de troféu é o quê? Troféus. Eu apenas acrescentei o S porque aqui ao finalzinho da palavra eu tenho um ditongo oral, tá bom? Qual é a outra regra que eu preciso apenas acrescentar a letrinha S? Palavras que são terminadas em N, em A como tio, que eu digo que é an, e em AN, A, tio e o E. Então, quando a palavrinha terminar em N, em AN e em AN, o plural eu vou apenas acrescentar o S. Exemplo, hífen, hífens. Olha, a palavra ficou a mesma, eu só acrescentei o S. Maçã, maçãs. Irmã, irmãs, eu vou apenas acrescentar o S. Mãe, mães, mamãe, mamães, apenas acrescentar o S. Então, para acrescentar o S, para fazer o plural, acrescentando apenas o S, vai ser nas palavras que terminam em vogal, terminam em ditongo oral, terminam em N, em AN e em AN, ok?